Agora, a gente tem uma outra dica bem bacana e de decoração. Você já imaginou que dá para ampliar um cômodo da sua casa com uma simples pintura, sem fazer reforma? Deixa eu mostrar essa salinha aqui para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar como é que ela era. Olha aí, a gente está vendo a imagem e como ela ficou. A gente conseguiu isso sem obra, só pintando as paredes, né? É o que a gente pode chamar com uma ilusão de ótica, e essa transformação foi feita com a ajuda da nossa arquiteta, parceira de casa, Elaine Gonzalez. Vem pra cá, Elaine. Oi, Patrícia. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. A gente adora essas dicas quando você vem para ampliar os espaços. Quem não gosta, né? É verdade. É sempre muito bom a gente se sentir num espaço cada vez maior, né? Gastando pouco. Gastando pouco, que é o que importa, sem reforma. Isso. Não é todo mundo que gosta de obra, como o Xande de Pilares, na verdade. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse espaço aqui. O que você fez? Você pintou essas paredes, as paredes da cor rosa, né? A gente está vendo aqui na imagem. Em primeiro lugar, o que é importante? A gente tem que escolher a tinta, a gente tem que escolher a parede certa. Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, você tá certa, é um pouquinho de tudo isso. Então, assim, pra gente ter a ilusão de ótica, a gente tem que trabalhar com cores mais intensas, pra gente poder ver essa diferença e ter essa sensação da perspectiva. Então, aqui, por exemplo, a gente escolheu o rosa. É um ambiente estreito, um ambiente apertadinho. Então, a gente tem, naturalmente, as paredes que são as maiores, que no caso são essas duas aqui, e o nosso fundo, que é um menorzinho, tá? Então, a gente acabou vendo que quando a gente pinta o fundo e o teto, a gente tem essa sensação de profundidade com a tinta e parece que essas paredes são afastadas. Ou seja, a gente tem essa sensação de amplitude. Alarga o ambiente. Alarga o ambiente, isso mesmo. Então, a gente começa a ver que os nossos móveis, os mesmos móveis que a gente já tem, parece que eles estão com mais espaço, a gente tem essa sensação. Então, isso é muito bom, por exemplo, para ambientes apertadinhos, para corredor. Como essa salinha aqui, né? Exatamente, o ambiente como a nossa. realmente pequeno aqui. Então, a gente quer dar essa sensação de um ambiente maior. Outra coisa, quando a gente faz a pintura, né, de um tom intenso, que ainda tem essa questão do verão, né, a gente traz esse refresco. A gente pinta o fundo e a gente pinta o teto, a gente sai um pouco da mesmice dos tetos claros. A gente dá uma modernizada no ambiente. Então, é uma maneira que a gente consegue renovar sem realmente precisar quebrar. Porque, às vezes, a questão estrutural do imóvel não permite que a gente quebre as paredes daquela maneira que a gente estava imaginando. Ou você não fez uma programação para ter a obra naquele momento. Então, às a gente vezes não tem pensar, dinheiro mesmo. E às vezes assim, vamos fazer uma coisa econômica. Então, isso é perfeito, tá? Agora, por que você escolheu rosa? Poderia ser um verde, um azul, um amarelo. Tô aqui falando aqui. Sim, claro. Pode ser a cor que vocês quiserem. Na verdade, é muito livre essa questão da cor. A gente tem que ver o que fica harmônico com os móveis. Lembrando sempre que as cores mais intensas, então, você pode escolher o amarelo um pouco mais carregado, o verde um pouco mais carregado, pra gente ter essa sensação. Né? Então, justamente é a intensidade da cor e a aplicação na parede correta é que vai fazer esse movimento escuro do ampliar. não, né? Mais escuro não. Ou não tem nada a ver? Não, na verdade, assim, você pode trabalhar com as cores escuras. É que quando a cor é um pouco mais, vamos contar, mais cítrica, ela acende mais os móveis. Então, eu quis aliar um pouco com essa coisa do verão, para realçar os objetos, os móveis. Entendi. Exato, exatamente. Entendi. Agora, quer dizer, a gente teve aqui um espaço ampliado, um espaço alargado, como disse a própria Elaine. Vamos imaginar que a gente não tenha pintado as paredes certas. A Elaine aqui escolheu pintar o teto e a parede de fundo para dar essa também profundidade, né? Exato. Essa ilusão de ótica. Isso. Se você, por exemplo, não tivesse recebido essa dica e tivesse escolhido pintar as paredes de rosa, só que as que estão aqui em branco, ou seja, tivesse pintado exatamente o oposto. Vamos ver essa diferença? A gente tem aí para mostrar para o pessoal de casa? Tem. Olha só, ali, quer dizer, você pintou de branco as que estavam de rosa. Olha como a sensação fica evidente. Olha como amplia, como a gente deixa ele mais profundo, né? Na verdade, quando a gente tem as laterais pintadas de rosa, parece que a gente aperta um pouquinho o ambiente e ele fica menor na profundidade, certo? Quando a gente já põe as paredes brancas, a gente tem uma sensação de um ambiente maior. Tanto na profundidade, você vê que ele é mais longo, o rosa deixa o ambiente mais profundo. Sim. Então, é essa sensação que a gente tem. Dá para ver bem a diferença, Dá né? pra do lado de cá da sua tela, do lado esquerdo,
onde a Elaine, né, pintou de branco o fundo e o teto, realmente o ambiente parece menor. Isso, e a tinta faz só essa sensação, né? Só dela com, tá realmente com a tinta, né? Exato. Com a escolha da parede, com a tinta, enfim. Vamos para o outro ambiente aqui, para o outro cômodo? Fala pra gente o que você fez aqui. Tô vendo que você pintou as 3 paredes de azul. Isso. O que você queria dar de efeito aqui? Então, aqui é assim, aqui é um espaço um pouco maior do que a gente tinha. Porque na nossa casa a gente tem vários cômodos. Tem sala, tem quarto, cada um de um tamanho. Certo. Então, a gente vai sempre privilegiar. Esse é um pouco maior. O que a gente quis fazer? Uma sensação dele mais alto, que é o pé direito que a gente fala. O pé direito é a distância que vai do piso até o teto. Então, a gente quis que a tinta empurrasse o pé direito para cima. Então, a gente ganhou altura. Isso é bom, porque os apartamentos mais novos têm o pé direito mais baixo, né? Exato. Não são como os antigos que tinham o pé direito mais alto e às vezes você quer ter aquela sensação de amplitude, né? Isso, dá um up. Dá um up, exatamente. E aí, quando a gente pinta tudo, a gente também tem o destaque. Ou seja, é como se acendesse umas luzes nos nossos móveis. Então, assim, para quem tá com os móveis mais neutros, quem gosta de, né, assim, tem às vezes um pouco de medo de ousar, agora é a hora de ousar. Oba, vamos lá. Pode brincar com as paredes. Ousadinha em 2019. Pode brincar com as paredes, porque você vê, acendeu todos os nossos móveis, o que era claro, realçou. Ou seja, a gente faz uma transformação total só com a tinta. Né? Então, isso que é muito interessante. Então, de novo, a gente pode escolher a cor que quiser, não precisa ficar preso ao azul, né? Aqui a gente fez para coordenar com o que já tinha, mas a grande sensação é a gente jogar esse teto para cima. Gostei, dá realmente essa sensação de pé direito mais alto. Agora é o seguinte, gostei também porque dá esse realce, como você falou, né? Nos móveis, nos quadros, né? Nos objetos que você tem na casa. Realmente ficou bacana e ficou moderno, né? Isso. A cor que você escolheu, eu achei que ficou também moderna. Isso. É importante a escolha da cor, né? Essa pitada de verão, então essa coisa do refresco, a gente se sentir, né, arejado em casa. Então tudo isso parece que não, mas faz uma diferença danada, né? Agora, pergunta oposta. E se eu invertesse? Se eu fizesse o oposto, pra gente mostrar pro pessoal de casa, né? É ótimo. Não pintando as paredes de azul, Perfeito. pintando elas de branco. Vamos ver, a gente tem imagem aí, pessoal de casa? Olha só, olha que diferença. Quando é o inverso, por exemplo, aí nesse caso tá tudo clarinho e o teto tá escuro. O que a gente tem uma sensação de rebaixo, né? Então, por exemplo, se você não quisesse fazer um gesso, fazer alguma coisa, mas quisesse se sentir mais acolhido, quando a gente pinta o teto, ele vem para baixo. Quando a gente já trabalha nas paredes e o teto claro, a gente tem a outra sensação, a de aumento na altura. Então, a gente pode brincar com esses dois movimentos de acordo com a sensação que a gente quiser dar. Acho bom você falar isso, quer dizer, não tem o certo e o errado. Não, tem o de forma efeito nenhuma. que você quer dar no seu espaço. Exato. Se o seu pé direito é um pouquinho mais baixo, a gente pode destacar os seus móveis e ampliar o seu ambiente. Agora, se você quer dar a sensação, por exemplo, no seu quarto, você quer deixar tudo mais aconchegante, mais confortável, você pode sim pintar o teto. Que, aliás, é assim, é moderno, é ousado, não cansa nada, né? Então, assim, ele dá uma carinha para o seu espaço completamente diferente, né? Então, Vai assim, do é gosto fácil. do dono da casa, Isso, exato. Então, naquela imagem que a gente viu, a gente consegue sentir essa diferença. Na comparação, a gente consegue sentir isso. Maravilha, Elaine. Adorei as dicas, como sempre. Elaine trazendo pra gente dicas úteis, modernas, né? Eu acho que para deixar o ambiente mais moderno, para deixar o ambiente moderno, diferente e também de uma forma barata, sem gastar muito, que é importante, né? E otimizar o espaço, deixar o espaço maior, ampliar o espaço, que muitas vezes é o que a gente quer. É verdade. Privilegiar o que você tem. Acende o que você tem e traz uns aliados aí com a tinta. Deixar ele também mais confortável, né? Mais gostoso de morar. É isso mesmo. Gosta, preza por ter uma casa confortável, né? Com certeza. Maravilha, obrigada. Parceira dia de casa. Sempre adoro. Tá bom?